hoje o assunto por aqui é quente. Como podemos combater o pecado? Mas não é o pecado alheio, é o nosso próprio pecado. Como é que a gente pode fazer isso? Mas antes de mais nada, vamos lá, dá seu like, continue a nos seguir nas redes sociais, compartilhe com alguém os nossos reels, nossos posts, participe. E agora vamos voltar aqui ao nosso tema. Você sabe o que é pecado? Pecado, a definição é uma transgressão religiosa. No nosso caso, que somos cristãos, é uma transgressão às leis de Deus. Aquelas todas que estão lá na Bíblia e que você provavelmente conhece bastante bem. Mas, gente, conhecer não é suficiente. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é um pecador. Está dito isso também lá na Bíblia. Não há um ser humano sequer que não peque. Todos somos pecadores. Demorei para entender isso. Eu achava que eu não tinha essa coisa de ser pecador. É porque pecado, há uma série de pecados, né? Então, por exemplo, mentira é um pecado. E nós fazemos isso. Às vezes até por questões culturais, né? A inveja vai dizer que nunca sentiu uma pontinha de inveja de ninguém. Eu tenho uma listinha de invejas ao longo da minha vida. Porque é natural. E porque acontece. Às vezes você olha uma pessoa, você tem aquele primeiro momento, aquela sensação assim de que o outro tá indo bem e você tá num momento que você não tá, ou alguma coisa que você não gosta. Mulheres têm, às vezes, muito isso. Nós vivemos numa cultura do corpo, então a gente acaba sendo muito oprimido por essa coisa. Então, eu vou dizer para você que eu já invejei o corpinho da Audrey Hepburn. Para quem não tem idade, vai lá conhecer, porque queria nascer com aquele corpinho assim, ó, inveja. Só que parece uma coisa tão boba, mas não é, gente, é pecado. E se a gente está caminhando na nossa santificação, se a gente está caminhando para se aproximar cada vez mais daquilo que Jesus pediu para a gente fazer, daquilo que se espera de nós como cristãos, a gente não pode pecar. A ira, eu conheço bem a ira no trânsito, porque eu sou uma pessoa ansiosa, impaciente, e eu dirijo assim. Então, se eu vou entrar à direita, eu já tenho que ficar na fila da direita, eu tenho que prestar atenção. O farol vai fechar, então eu já calculo, eu preciso passar, não sei o quê. Não parece que só tá dirigindo, não. Parece que tem um projeto desenvolvido para dirigir nessa cidade caótica que eu vivo. Mas é pecado. Sabe por quê? Porque eu miro. E aí eu, às vezes, não tô fazendo mais, gente. Tô fazendo um esforço enorme para não fazer isso. Até porque além de ser pecado, faz um mal horroroso pra gente, né, fisicamente, e nos deixa expostos a algum tipo de violência. Então, já citei alguns aí que eu tô falando de mim, gente. Gula. Vai dizer que você nunca teve um momento de gula na sua vida? Teve. Além disso, adorar outros deuses é pecado. Então, você cristão que adora Deus, segue a Jesus, tem o Espírito Santo do seu lado e de repente se pega tendo outros deuses mesmo espirituais, muitas vezes, ou deuses como o futebol que domina a sua vida, o dinheiro. Jesus cita o dinheiro na Bíblia, Manon, um Deus poderosíssimo. Você vende a sua alma para ter o dinheiro, é um Deus na sua vida. Então tem muito pecado por aí e a gente precisa tomar um cuidado, porque é da natureza, é da nossa natureza. Você quer ver? Vou provar. Veja a criança muito pequenininha, você pergunta para ela se ela fez uma coisa errada e ela diz que não, e ela é pequena, e ela tem uma certa maldadezinha às vezes com o coleguinha, a coleguinha, tanto meninos quanto meninas e todo mundo. Então é da nossa natureza, e é por isso que a gente tem que estar sempre alerta. E aí eu queria falar aqui de uma coisa que pode nos ajudar muito. Sabe o que é? A nossa fé.
Porque a sua fé é ela que te faz ficar atenta. Porque ter fé significa saber que você precisa seguir aquele caminho que está determinado. Aquela regra que foi ensinada a você. Porque se você ficar, vamos dizer, racionalizando, veja bem, uma mentira não faz mal nenhum. Não, gente. Nós vivemos o cristianismo a partir da nossa fé. Nós acreditamos nessas coisas que Deus nos disse. E não é só acreditar quando se trata de querer uma bênção, de querer... Eu acredito que Deus possa curar pessoas. Eu acredito que Deus possa mudar a minha vida. Eu acredito que a fé que eu tenho no meu Deus me faz tentar muito ser uma pessoa melhor. Porque é muito importante isso. Não basta você receber, você precisa também dar. Dar a Deus aquilo que Ele espera de você. Porque Ele espera, não no sentido como a gente espera dele, de obter coisas porque nós precisamos. Ele não precisa, mas Ele espera esse ato da gente, esse gesto de reciprocidade. Temos um relacionamento com Ele, lembra? E relacionamentos são de mão dupla. Então, nós temos que estar com Ele, crer nele, seguir as orientações dele. E, digo mais, pecado não tem gradação. Não tem o pecadinho, o pecado mais ou menos e o pecado grande. É muito claro que o pecado é uma coisa só. E a nossa caminhada precisa ser feita na direção de deixarmos os nossos pecados para trás, de nos santificarmos. Isso agrada muito ao nosso Deus. E fazer isso requer fé, gente. Você quer ver? Eu vou aqui, eu gosto dessas coisas de Alice aqui, porque eu gosto de dar meus testemunhos pessoais, aquilo que eu vivo. Vocês não vão acreditar. Eu tenho uma enorme dificuldade para resolver essa questão da ira no trânsito. Não é de hoje. Eu estou de novo com um propósito. Eu oro a Deus, eu peço a Ele que me ajude, eu tenho fé que eu vou conseguir, em algum momento, entrar no meu carro, fechar aquela porta e não sentir nenhuma ansiedade, não me irritar com nada, não me irritar com o outro, não achar que o farol fechou porque a pessoa da frente não prestou atenção, né? Não, e não é porque eu tô atrasada, não. É simplesmente porque é uma coisa que tá em mim. Tá em mim. É difícil. A mentira eu lidei, eu consegui. É mais fácil hoje. Mas essa ira no trânsito, é muito difícil. E também é muito importante. Porque eu sou uma pessoa que estou me dispondo a ir pelo mundo pregar o evangelho. E eu não sou um bom exemplo se no trânsito eu me irritar, se eu brigar com o outro, mesmo se eu reagir, né? Eu já contei aqui uma vez, eu estava saindo de um supermercado e uma pessoa de mais idade do que eu, bem mais, foi ofensiva comigo, me chamou de burra. Eu estava sendo até delicada, tentando dar uma ré num lugar que era difícil para mim, me infectar. A pessoa foi extremamente deselegante comigo, um horror, uma agressividade. E eu gostaria de não ter dito uma única palavra naquela situação, mas eu não me aguentei. E eu disse. E eu não precisava ter feito nada daquilo, gente. Sabe por quê? Porque provavelmente aquela pessoa estava vivendo um momento difícil na vida dela, sabe? A gente tem que dar uma parada, a gente tem que dar uma pensada, a gente tem que empatizar.
E para fazer isso, a gente tem que saber usar o quê? A nossa fé. A mesma fé que te move para que Deus te cure, que você faz oração para que Deus cure alguém da sua família, para que Deus ajude você numa vaga de emprego. Use essa sua fé para combater essa gama de pecado que a Bíblia fala e que todos nós fazemos por pensamentos, palavras, obras e omissão. Porque não pensa que, me omito, finge que não tô vendo e aí não tô pecando. Tá pecando por omissão também. Tá lá na Bíblia, tá? Você pode encontrar que tá lá. Eu espero que isso possa ter te ajudado. Dá seu like, manda para alguém que você acha que tá precisando ouvir essa palavra, tá bom? Então até a próxima.